Nós vamos estar abrindo nossa Bíblia em Gênesis, lá no livro da criação, irmãos. Gênesis capítulo 4, louvado seja o nosso Deus. A gente vai estar lendo o versículo 1. Gênesis capítulo 4. Vamos ler versículo 1, irmãos, até o versículo de número 16. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos acompanham comigo aí com atenção o texto bem conhecido, mas nós vamos tirar algumas coisas aí desse texto nesta noite para a nossa vida, aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Todos acharam, irmão? Amém? A Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel e seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que importante isso, irmão. Vai guardando aí, em nome de Jesus. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Irmãos, repita junto comigo. Eu sei que a nossa versão é um pouco diferente, mas quem puder, repita comigo o versículo 7. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo, mas que cumpre dominá-lo. Amém. Podem sentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, uma palavra que vai nos exortar em alguns pontos em nossa vida nessa noite.
e vai nos chamar a atenção em alguns fatos importantes na vida, eu falo na vida do cristão, nós como servos do Senhor. Porque diariamente nós precisamos ser conduzidos por Deus ao caminho de Deus, porque a Bíblia é bem clara nos dizer que o coração do homem é enganoso. E se nós andarmos segundo o nosso procedimento é engano, o nosso procedimento é erro, o nosso procedimento é afastamento da presença de Deus. Então nós olhamos para a palavra que nós lemos nessa noite e vemos algumas atitudes, até mesmo de Caim e de Abel. Não vamos falar só de Caim, vamos falar também de Abel. Nós vemos algumas atitudes de Caim e Abel, e atitudes essas, tanto de Caim como de Abel, que está dentro de nós, que está dentro da nossa vida. Como assim? A gente vê que Abel, ele teve a aprovação de Deus. Agora Caim, ele teve uma reprovação do nosso Deus. Por quê? Porque nós olhamos pela palavra de Deus, e o apóstolo Paulo vai nos afirmar que existe uma luta dentro de nós. Nós quem? O ser humano. Nós quem? Estamos na presença de Deus, servindo a Deus. Existe uma luta entre carne e espírito. Existe uma luta dentro de nós entre Caim e Abel. E a palavra de Deus nos fala ainda mais em Pedro que nós somos dominados e nós somos escravos pelo aquele que exerce domínio sobre a nossa vida. Se nós formos dominados pela tendência de Abel, nós seremos direcionados pela tendência de Abel. Mas se nós formos dirigidos pela tendência que houve em Caim, nós seremos direcionados pela tendência que houve em Caim. Então a palavra de Deus nos afirma no versículo 7 que nós lemos, nós vamos voltar nele de novo, ele fala assim, coube a você dominar. Entende o que é isso? Coube a você dominar esses desejos. Ele está falando, cabe a gente dominar, nutrir aquilo que vai agradar a Deus, aquilo que vai trazer edificação na presença de Deus. Coube a nós nutrir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Será que nós queremos para a nossa vida, vida de Cristo? Ou será que nós queremos para a nossa vida, morte espiritual? Então nós olhamos para o texto, o fato importante que o texto nos inicia no capítulo 4 é que os dois vão ofertar culto a Deus, não é isso? Olha o versículo de número 4, 3, irmãos. Ele fala assim, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim também trouxe, ele também foi ofertar a Deus, ele foi também prestar um culto a Deus. Olha o versículo número 4 agora, Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, e agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Louvado seja o nosso Deus. Eu sempre passo para os irmãos que Deus, ele vai receber aquilo que nós ofertamos a Ele. Se nós ofertarmos qualquer coisa ao nosso Deus, é isso que Deus está recebendo nessa noite. Mas quando nós ofertamos a Deus aquilo que nós temos de melhor, é isso que Deus está recebendo na sua presença. Porque Caim, ele não pegou, o texto não fala que ele pegou as primícias da sua plantação, não. O texto fala que ele levou uma oferta da sua plantação ao Senhor. Mas o texto nos fala que Caim pegou qualquer coisa, e Abel, ele pega o seu melhor. Ele fala que pegou a primícia daquilo que ele tinha e oferta ao Senhor, a sua primícia ao nosso Deus. Nós entendemos que quando nós vamos fazer um culto ao Senhor, nós entendemos que quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós temos que oferecer a nossa primícia. E nós estamos nessa noite louvando ao Senhor, cantando com oportunidade, nós estamos glorificando a Deus, porque Deus conhece e contempla o nosso coração. Ao ponto que, quando Caim mata Abel, ele se esconde. E ele pergunta, cadê o seu irmão? Sou eu que cultou agora do meu irmão? Enganava-se ele que pensava que se podia ocultar de Deus. E nós olhamos um fato importante no texto que nós lemos, para nós ter um entendimento melhor, que Adão e Eva pecam. Mas o texto vai nos falar ali que Adão e Eva pecou, agora com a instrução de Satanás. Satanás levou eles a pecar. Satanás levou eles a dar o fruto da vida que não podia comer. Então teve uma ação satânica nesse pecado original. Mas agora no pecado de Caim não tem uma ação do inimigo, mas sim foi porque ele intencionou o mal no
seu coração. Não foi o inimigo que incentivou ele a matar os seus irmãos, a oferecer um culto qualquer a Deus, não. Ele, no seu próprio coração, ele ofertou qualquer coisa ao nosso Deus. E nosso Deus, ele não recebe qualquer coisa. Nosso Deus não se contenta com qualquer coisa. Ele quer a nossa primícia. Ele quer o nosso melhor. Ele quer que nós ofertamos aquilo que nós temos de melhor em nosso coração, na presença do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Os dois chegam para dar o culto ao Senhor. Um leva a sua oferta, outro leva a sua oferta na presença de Deus. O importante é nós notarmos, irmãos, uma coisa: eles estão ofertando a Deus, eles estão prestando o seu culto a Deus. Deus não recebe o culto de Caim, mas recebe o culto de Abel. Deus recebe agora a oferta que Abel fez a ele. E agora nós entendemos, mas pastor, como que eu vou oferecer a minha oferta de culto a Deus? A palavra de Deus já nos afirma que o que importa, aqueles que adoram a Deus, adoram em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós temos que ter uma adoração sincera diante do nosso Deus e com o nosso espírito. Se nós olharmos no texto no Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra espírito é com letra minúscula. Não está falando do Espírito Santo, mas está falando do teu espírito, está falando da tua alma. Ele está falando de entrega, de você entregar a sua vida ao culto ao Deus, de você entregar a sua existência na presença de Deus, de você se render ao Senhor, de você se quebrantar ao Senhor no momento que você rende um culto a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nosso Deus. Porque a nossa intenção de vir aqui nesta noite foi render um culto vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo fala que é o nosso corpo diante do Senhor. Aleluia. É o nosso corpo rendido na presença do nosso Deus, porque Deus, ele contempla todas as coisas. Aleluia. E agora nós olhamos para o texto aqui. Mas qual foi o problema que aconteceu aí, pastor? Que um oferece um culto e Deus recebe. Agora o outro oferece um culto e Deus não recebe. E nós olhamos que eles são criados na mesma criação. Se um comia pão, o outro comia pão. Se um comia biscoito, comia biscoito. Se era bolacha, era bolacha. Se era ensinada a palavra dessas formas, Deus é assim, assim. Todos os dois estavam sentadinhos aprendendo através de Adão e Eva. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, mas com conduta diferente. Louvado seja o nosso Deus. Com atitudes diferentes diante de Deus. Mas nós podemos pensar assim: poxa, pastor, mas lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 12, fala que Caim era do maligno. Mas nós temos que ver todo o contexto. Caim era do maligno, por quê? Porque as suas obras eram más, por isso que ele era do maligno. Mas Deus deu oportunidade para ele se arrepender, até mesmo ele ter oferecido qualquer culto a Deus. Porque no versículo 7, que é o versículo chave que nós lemos nessa noite, ele fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito. É o que Deus fala para Caim: Caim, se você proceder bem, se você se arrepender, se você se arrepender dos seus maus caminhos, de suas más atitudes, eu vou aceitar você, eu vou aceitar o seu culto, eu vou aceitar a sua adoração. De uma forma que nós entendemos que a salvação é para todos. Muita gente perece por quê? Por falta de arrependimento, por falta de se apartar do mal, de falta de verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor. Por isso que muita gente se perece por causa disso. Não é que existe problema em Deus, porque a palavra de Deus fala que a mão de Deus está estendida a nos salvar, a nos acudir, a nos libertar, a nos transformar. Mas nós temos que querer dar um passo diante do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então ele fala: você será aceito. Se todavia padeceste mal, procedeste mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha, irmão, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia. Sabe o que Deus está falando com ele, irmão? Já pensou o homem, Deus chegar neste momento, nós estamos de cultuando a Deus, e nós tivemos o privilégio de Deus abrir a sua boca e falar conosco nessa noite de uma forma literal, como eu estou falando aqui. Ouvir diretamente a voz de Deus, não é a voz de Deus falar em nosso coração, não. Ouvir, todo mundo está aqui, ouvir a voz de Deus. E falar assim: ó, ainda mais, se arrependa. É assim que Deus fez com Caim. Ó, se você proceder bem, eu te perdoo. Mas Caim não deu ouvido a Deus. Porque eu falo que muitos aqui que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Então nós temos que estar sensíveis ao falar do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar sensíveis àquilo que Deus quer trabalhar em nosso coração. E agora nós vamos ver o afastamento de Caim de Deus. Ele fala que o seu semblante caiu quando Deus o repreende, irmãos. Ele fica com o semblante caído.
vez de ele agradecer ao Senhor, Senhor, obrigado por ter me repreendido. Senhor, obrigado por o Senhor ter aberto meus olhos. Obrigado por o Senhor ter me corrigido. Não, a Bíblia fala que ele se encheu de ira e agora o seu semblante cai, ele fica triste, irado contra Deus e não se arrepende do seu mal. Louvado seja o nosso Deus. Eu louvo a Deus pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus ter repreendido a nossa vida e nós temos nos arrependido do nosso mal e estamos aqui na presença de Deus nessa noite, cultuando e adorando o nosso Deus. É sinal que nós nos arrependemos, é sinal que nós queremos ofertar o nosso melhor a Deus, é sinal que nós queremos nos consertar diante de Deus, é sinal que nós queremos Deus agindo na nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E agora, a atitude de afastamento de Deus, sabe qual é, irmãos? A gente vê ele irado, olha só o que acontece com Caim. Ele irado, agora brota no seu coração ira, brota no seu coração mentira, brota no seu coração inveja, bota no seu coração toda insensibilidade espiritual na sua vida, ao ponto que ele se levanta contra inveja contra o seu irmão, ao ponto de matar o seu irmão. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha inveja porque ele não queria, ele queria ser igual a Abel. Ele queria ter o que Abel tinha, ele queria ter aquilo que Abel fez, mas ele podia ter feito. Isso que ele tinha que entender, sabe? Foi falando nessa noite: ama o teu próximo como a ti mesmo. O evangelista José falou. Então faltou amor, faltou o primeiro mandamento sobre a vida de Caim. Ele não amou o seu irmão, ele não amou o seu próximo, porque quando nós temos inveja do nosso próximo, nós estamos tendo inveja diretamente contra Deus, nós não estamos amando a Deus. Nós estamos com o mesmo sentimento de Caim, porque nós temos que nos alegrar quando nós vemos nosso irmão bem, nosso irmão prosperando, nosso irmão feliz na presença de Deus. Nós temos que nos alegrar na presença de Deus. Então ele está irado, está com inveja, está com mentira, esfriamento espiritual, distante de Deus, procedimento mal diante de Deus. Por isso que eu falei no começo, irmãos, existe um Caim dentro de nós. A velha criatura está dentro de nós, mortificada com seus feitos, mas está aqui. Se eu deixar o Caim, vai prevalecer. Se eu permitir, vou dar vazão para ele, vai sair, vai florar na minha carne, na minha vida. Vai trazer destruição na minha vida, vai trazer morte na minha vida. Aleluia. Porque a mesma bênção que Deus tem com o seu irmão, Deus também te abençoa. Porque se Deus tem colocado a mão sobre a vida do teu irmão, que chamou para a presença de Deus, Ele também abençoa a tua vida. Aleluia. Ele também prospera a tua vida, Ele prospera o teu lar, Ele prospera a tua casa. Aleluia. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso irmão, de olhar somente para ele, porque Deus fez isso com ele, porque é ele, não! Tem que se preocupar conosco, irmãos, aleluia. Porque Deus é bem claro em falar: se você, Caim, proceder bem, não estou falando de Abel, não estou falando de Adão, não estou falando de Eva, se você proceder bem, então a atitude é de Caim, aleluia. Então nossas atitudes diante do nosso Deus tem grande contagem, grande validação. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós olhamos pela palavra de Deus, que Deus ele abençoa o seu povo, Deus abençoa a minha vida, Deus abençoa a sua vida, e Deus tem dado a cada um aquilo que Deus quer dar. Deus tem derramado sobre a tua vida aquilo que Deus quer derramar. Deus tem derramado sobre a minha vida aquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida. Entendemos que muitas vezes nós temos que sair de situações da nossa vida, de posições da nossa vida, que está nos trazendo morte, que está nos trazendo um conformismo diante de Deus, para que Deus venha multiplicar no nosso lar, multiplicar na nossa família, multiplicar no nosso ministério, multiplicar na nossa igreja, porque Deus, Ele quer te abençoar. Aleluia. Mas a gente com o coração com ira, com mentira, com inveja, Deus não vai abrir a janela do céu sobre a nossa vida. Aleluia. Deus quer que nós procedemos bem na tua presença. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Ao ponto que nós olhamos, Ele mata, não é isso, irmãos? Do versículo 8 em diante, Ele mata o irmão. E agora, quando Ele matar seu irmão, por ele não se arrepender diante de Deus, por ele ter pecado contra o nosso Deus, e a gente olha aqui pela palavra, que eu acho no versículo 11 em diante,
O pecado derrama, sabe o que sobre a nossa vida, irmãos? O texto fala de maldição. Quando nós estamos naquele pecado e não queremos nos arrepender, às vezes nós tropeçamos, erramos, irmãos, pecamos sim, mas não de uma forma de querer. Caim queria pecar, ele era invejoso, mentiroso, não queria se arrepender do seu mal, ele tinha um desejo de estar pecando. É diferente isso. Nós pecamos sim, mas nós temos arrependimento. Não pecamos porque queremos, às vezes involuntariamente nós já estamos pecando. Mas nós temos que entender que Deus dá a posição de arrependimento para a nossa vida. Ele dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Ele tem a porta de escape para a nossa vida. Então não deixa que esse mal, não deixa que esse Caim venha prevalecer na sua vida. Que eu também não venha deixar que o Caim venha prevalecer na minha vida. Mas que Abel venha assumir o controle e a direção total da minha vida e da tua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Para que nós venhamos glorificar o nosso Deus. Glória a Deus. E agora, quando Caim nasce, Adão e Eva dão nome para ele como pensasse que ele que seria aquele que Deus prometeu em Gênesis 3,15, que pisaria na cabeça da serpente. Traz uma ideia de Caim como uma pessoa muito abençoada, primogênito. Agora ele é abençoado, vamos lá abençoar ele, porque ele vai pisar na cabeça dessa serpente. E Abel ele dá um nome como se fosse uma pessoa que ia morrer rápido, um temporão, que não ia render nada, não ia dar nada. Esse é o significado do nome de Abel. Mas Deus ele usa quem ele quer da forma que ele quer. Deus capacita quem ele quer da forma que ele quer. Ele traz as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, os instruídos. Ele usa, ele faz isso. Aquele que muitas vezes não dava nada, o pai e a mãe orou, não, é Caim, não é Abel. Caim vai ser o privilegiado de Deus. E agora Deus escolhe Abel, louvado seja o nosso Deus. É esse aqui, que ofereceu-se culto, ofereceu um culto vivo, santo, agradável a Deus. Ele aceitou o culto de Deus. Louvado seja o nosso Deus. E nós olhamos, pela graça e pela misericórdia de Deus, pelos projetos de Deus. Aí às vezes a pessoa pergunta, mas Caim foi salvo? Não, Caim não foi salvo. Mas Deus, mesmo assim, Deus tinha projeto na vida dele. Porque Deus colocou uma marca nele. Porque era daqueles humanos que estavam nascendo que tinha que povoar a terra. Mas Deus coloca uma marca. Para que então colocou a marca nele, pastor? Para ninguém matar. Deus queria que ninguém matasse Caim, mas ele queria que andasse errante. Ele queria que ele pagasse aqui na terra, aprendesse aqui na terra, visse como era sofrido andar distante de Deus e serviço de exemplo para a nossa vida. Afastamento de Deus só traz sofrimento para a nossa vida. Fora da presença de Deus só traz frustração para a nossa vida. Agora nós olhamos para Caim. Caim era um ser humano, irmão. Se nós olharmos pela palavra de Deus aqui, não sei porquê, criado pelo meu pai, pela minha mãe, mas era um ser humano cheio de ressentimento. Olha, isso não é ira, inveja, mentira. Então era um turbilhão de sentimentos na mente de Caim. E nós entendemos que nós temos que direcionar os nossos sentimentos. Nós temos que direcionar os nossos pensamentos para as coisas boas. Nós temos que direcionar o nosso sentimento para o nosso Deus, porque se nós não direcionarmos para Deus, para a vontade de Deus, para o querer de Deus, essa plenitude de Caim vai habitar em nossa vida. E muitas vezes nós vamos entender por que eu estou passando isso, por que eu estou vivendo com isso, por que eu estou nessa frustração, por que eu estou nessa decepção, por quê? Porque não direcionou os seus pensamentos para Deus cuidar da tua vida e da minha vida, louvado seja o nosso Deus. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da sua vida e da minha vida. Nós temos que entender, sabe o que, irmãos? Um fato real na vida do cristão. Que às vezes a gente pode estar aqui até pensando, mas pastor, eu estou passando um processo muito grande. E o processo que foi feito para nós passar. A vida do cristão não é só vitória. A vida do cristão não é só bênção. Só vitória, só bênção. Não é. É de frustração. É de deserto, como foi cantado aqui nesta noite, mas deserto é lugar de morada? Não, mas nós vamos passar muitas vezes pelo deserto. Mas quando o João falou, deserto não é lugar de morada. Não é lugar de morada, vamos passar pelo deserto, mas nós não temos que morar no deserto. Porque às vezes nós estamos morando no ressentimento. Nós às vezes estamos morando na amargura.
Nós vezes estamos morando, irmão, na inveja, na mentira, na calúnia, estamos morando. Mas não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Vamos passar e vamos embora. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Glórias a Deus. E eu quero ofertar o meu melhor ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é meu Pai, e tem guardado a minha vida. Aleluia. Ele segue, diz o texto que ele segue, e ele chega até o Oriente, né? Até o Oriente. E ele vai. Deus, irmãos, não é só infinita graça, não é só infinita misericórdia. Aprove para nós, glórias a Deus por isso. Aprove para nós mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente andando alheio à vontade de Deus. Ele aprove para nós o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Aquele que a palavra de Deus nos fala que ele retira todo o pecado da nossa vida. Aquele que retira o Caim da nossa vida, velha criatura. Aleluia. Aquele que apaga todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado. Aquele que nos retira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, Deus. É por isso que há salvação, é por isso que há conversão de alma, é por isso que há nova criatura. Aleluia. Mas nós temos que entender nesta noite que nós temos que ter uma vida mudada na presença de Deus. Aleluia. Nós temos que ter uma vida transformada na presença de Deus. Nós temos que sair do lugar de conforto. Nós temos que mudar nossas atitudes. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós temos que mudar a direção da nossa vida. Aleluia. Arrepender significa isso, mudança de trajetória. Se eu vou para cá, eu mudo a trajetória, eu vou para lá, isso é arrepender. Se eu quero ver Deus agindo na minha vida, eu preciso mudar diante de Deus. Não tem que contar com a mudança do meu irmão, tem que contar com a minha mudança. Ainda que minha esposa mude e eu não mude, vai dar em nada para a minha vida. Ela pode interceder por mim. Mas se o Senhor falar aqui, ó, se você procederes bem, você será aceito. Olha o que o texto fala, ó. Se eu proceder bem, eu serei aceito. A oportunidade de Deus, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Mas porém, se você proceder mal, cumpre o mal te dominar. Não é isso, versículo 7? Forte para a nossa vida, irmãos. É uma grande reflexão para nós. Porque eu sempre falo para os irmãos, nós temos o privilégio de estar no lugar de glória. E qual lugar de glória é esse, pastor? Na presença de Deus. Aleluia. Nós louvamos o Senhor nesta noite, nós glorificamos, nós adoramos ao Senhor, ofertamos o nosso culto a Deus. E será que Deus recebeu o nosso culto? Essa pergunta que eu faço para mim mesmo. Cada um pode se questionar com isso. Eu saio daqui muitas vezes preocupado, Senhor, se eu tenho recebido a minha adoração, o Senhor tem recebido o meu clamor, a minha oração, o Senhor tem recebido aquilo que eu tenho ofertado ao Senhor. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, mas me arrependo no pó e na cinza, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu juiz. Louvado seja o nosso Deus. E agora nós olhamos, entendemos esse Deus grande, que é juízo, que é justiça, que é fogo consumidor, mas se revela misericordioso para com a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Se revela perdoador e galardoador para aquele que o busca. Eu tenho buscado ao Senhor de todo o coração. Você tem buscado o Senhor de todo o coração. Você tem pegado a sua melhor oferta. Essa é a minha melhor oferta, essa é a minha primazia. Você tem pegado a sua primazia e tem dado a Deus. Aleluia. Você tem dado a sua primazia a Deus? Será que eu tenho dado a minha primazia a Deus? Porque nós estamos, às vezes, tarefados com tantos afazeres, com tantas preocupações, esquecemos de dar a nossa primazia, o nosso melhor culto a Deus, de ofertar aquilo que nós temos de melhor a Deus. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas lá fora, esquecemos que Deus quer o melhor. Esquecemos que Deus quer o melhor. Ele exige o melhor. Aleluia. Não é o pastor que exige o melhor. Deus exige o nosso melhor. Aleluia. Ele exige o melhor que você tem da sua vida em uma oferta a Ele. Sabe por quê? Porque no momento de nos salvar, Ele pega aquilo que Ele tinha de melhor no céu, que é o seu único filho, e dá por nós na cruz do Calvário. Ele não mediu esforço.
de pegar o seu único filho e entregar por nós na cruz do Calvário, o seu filho pela nossa vida, o seu filho pela nossa existência, pelo nosso perdão, pela nossa salvação. Ele não impôs nada, somente fala para nós: arrependei-vos, arrependei-vos. Louvado seja o nosso Deus. Que fica essa meditação para nós nessa noite, Aleluia. para a minha vida e para a vida dos irmãos. A nossa vida é uma vida de procedimento. E o Senhor fala: arrepende, que eu aceito. Arrepende, que eu aceito. Mas se toda vez se proceder de mal, o mal vai te dominar. Você será dominado pelo mal. Arrepende-vos, que eu aceito o seu arrependimento. E esse Deus que está aqui nesta noite, vendo o nosso coração, vendo a nossa vida, Ele está proposto a te abençoar e a me abençoar nesta noite. Ele está proposto a mudar o rumo da nossa história. A evangelista Paula falou nesta noite também que os jovens, os velhos, todos profetizarão, sonharão, porque terão o Espírito Santo de Deus sobre a história deles. E nós temos esse Espírito sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Que está presente em nossa vida, nos consolando, nos exortando e nos levando à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu peço a Deus nesta noite que Deus possa estar abençoando a cada um, a cada vida, a cada família aqui representada nesta noite, que o Senhor possa estar tocando em cada coração, né, irmãos? A gente tem a certeza e a convicção que não é somente ir à igreja, mas é ofertar o melhor. Não é somente ir ao culto, mas é ofertar o melhor. Não é somente chegar até aqui e entrar para essas portas, mas é ofertar o melhor. Porque não adianta de nada eu vir aqui somente pelo compromisso, um mero compromisso, mas eu tenho que vir aqui por mera prestação de culto ao nosso Deus. Uma oferta viva, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que as palmas louvem ao nosso Deus.